Olá, muito boa tarde a todas as pessoas. É, Vamos hoje conversar um pouco sobre o mercado de trabalho para o formando de Ciências Sociais. Eu sou o professor Edmilson Felipe da Silva, coordenador também no curso de Ciências Sociais, e vamos conversar com a Laila Sueiro, que foi ex-aluna da PUC, né? Ex-aluna da PUC, e falar um pouco dessa temática. Bom, a minha trajetória, para falar um pouco assim, ela é uma trajetória acadêmica, não é? Eu fiz Ciências Sociais na PUC, graduação, depois o mestrado e doutorado, onde desenvolvi pesquisas, né, na área de antropologia. Você sabe que nas Ciências Sociais você tem tanto antropologia como sociologia ou política para desenvolver a sua especialidade. E eu fiz na antropologia uma perspectiva antropológica da narrativa onírica, né? São temas que desenvolvem aí uma reflexão a respeito da cinematografia. Então, o mestrado foi a respeito dos curtas-metragens nacionais e o doutorado sobre a questão das comédias na década de ouro das chanchadas, né? Sobre o riso. Então, é uma atuação que dialoga muito, né, entre as ciências sociais, a psicanálise e outros temas, e isso nós vamos conversar a respeito da formação do aluno e das possibilidades de ingresso no mercado de trabalho. Então, convido, e tenho o prazer e a honra de convidar a Laila Suelo para falar um pouco da experiência dela. Laila foi aluna das Ciências Sociais, foi minha orientanda de TCC, e bem-vinda a essa live. Boa tarde a todos e todas que estão acompanhando a live. Muito obrigada, professora Edmilson Felipe. É um prazer estar aqui nessa live, retomar essa instituição aqui, que foi fundamental na minha trajetória também. Eu sou a Laila Sueiro e atualmente estou como diretora administrativa da FATEC São Caetano do Sul. Comecei recentemente lá, mas eu já tenho 13 anos aí de trajetória profissional, onde a maioria da minha trajetória foi no serviço público, então fiquei aí um tempo na Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho, fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde eu sempre atuei na parte de empregabilidade, intermediação de mão de obra, sempre essa parte de emprego, renda, qualificação profissional. Muito bom. Então, Laila, uma das questões que sempre ocorrem nesse cenário contemporâneo, né, dessa volatilidade do tempo, das dinâmicas tecnológicas e cada vez mais uma temporalidade imediatista, né, nós temos os vestibulandos, as pessoas que querem ingressar na PUC, os futuros PUCianos, eu digo, né, Sim. aqueles que querem entender a dinâmica das ciências sociais hoje. Nós sabemos que em determinados períodos, em tempos pretéritos, né, as ciências sociais ela era muito voltada para uma reflexão teórica, muito boa, acadêmica, muito bem desenvolvida, mas a pergunta que sempre, costumeiramente, acontece e fazem para mim e para todos, mas e o mercado de trabalho? Né? Então, nós temos aí uma perspectiva que é da academia, né? Você pode fazer licenciatura, se tornar professor, pode depois fazer especialização, mestrado, seguir a carreira acadêmica. Também você pode atuar em empresas, né, públicas, privadas, e ao mesmo tempo desenvolver as suas pesquisas e o mapeamento de dinâmicas, temáticas, de como andam os setores críticos e crísicos da sociedade atual. Né? Então, você tem uma perspectiva ampla, né? Também atuação na ESG, né? Pensar os ambientes e o clima e os fatores que privilegiam essa dinâmica do contemporâneo. Queria que você contasse um pouco, né, esmiuçando para nós toda essa perspectiva. Você que fez um TCC, que eu me lembro muito bem, que era sobre as ecovilas, e nós trabalhamos juntos, e tinha uma perspectiva aí da complexidade. Fale um pouquinho sobre isso. Então, o meu TCC foi sobre sustentabilidade em ecovilas, onde eu analisei uma ecovila em São Carlos e analisei outras que tem no mundo inteiro, especialmente aí na América Latina. Então,
eu fiz essa relação que envolve ali muito essas relações políticas, economia solidária. Então, as ciências sociais é muito ampla. Então, a gente fala sobre essa comunicação comunitária, nessa participação comunitária, social, ação política, como se organizam, que eu acho que é o Uhum, principal, né? As ciências uhum, sociais, além de estudar o indivíduo, estuda como a sociedade se organiza no todo. E toda essa parte sustentável que hoje em dia está super no auge também, né? Então, foi ali onde eu aprendi muito. Eu já tinha feito antes um técnico de meio ambiente, então sempre gostei muito dessa parte de educação ambiental, e com as ciências sociais eu pude aprofundar melhor isso. isso. Então, é, a gente sempre consegue. As ciências sociais ela encaixa em todos os meios, seja da psicologia, psicanálise, como você mesmo também estuda, né? Então a gente Uhum. abrange muito. Eu sempre digo que o curso de ciência, a formação em ciências sociais, ela abre um leque de possibilidades para você atuar, não só na área acadêmica, mas também numa perspectiva de eh, desenvolver uma reflexão pertinente, né? Nós temos aí um mundo cada vez mais das redes sociais, e que não são nem tão sociais assim, a gente pode chamar de redes antissociais, né? Mas a Sim, propagação de notícias falsas. Então, você tem sempre um vetor que é o vetor da possibilidade do mundo das ideias, né? Não do mundo das informações. Então, o comportamento e o comprometimento de um curso de ciências sociais vai envolver o aluno justamente numa. Você tocou numa palavrinha aí que é a ética, né? E que nós temos que pensar o cenário atual como uma perspectiva da ética do indivíduo, da ética da sociedade e da ética da espécie, né? Eu estou citando um pouco o Edgar Morin, mas a gente tem que ter um movimento nessa tríade, né? Uma autoética, que é a ética pessoal, a ética do ambiente. Nós temos, né, uma sociedade cada vez mais pautada por um adoecimento, né, uma dinâmica de um descompromisso das autoridades frente a essa reflexão do ambiente que estamos vivendo e também da propagação da espécie, né? Nós somos quase 10 bilhões de sapiens no planeta, sapiens demens, e a tendência é que se aumente, né? Então, você tem aí até uma perspectiva em 2050 para 12 bilhões de pessoas. O que as ciências sociais, nesse caso, teria a ver com isso? bom, as ciências sociais ela está estudando o indivíduo, como a sociedade se transforma, o quanto a gente vai estudos futuros, né, comportamento da sociedade, o quanto a sociedade e isso é o que eu faço também, né, com as políticas públicas. Então a gente Isso, cria políticas públicas através desse mapeamento da sociedade, para qual rumo ela está indo. Então, agora, como diretora da FATEC São Caetano, quais cursos nós colocaremos ali para esses ingressantes também, como a PUC também faz, né? sim, Então, sim, a gente tem que sempre fazer todo esse mapeamento, esse planejamento também. Então, é um curso que você tem que estar sempre estudando, sempre estar se qualificando, porque você sim, nunca vai parar de estudar, porque a sociedade também está sempre em movimento, sempre se movimentando, e a gente tem que estar acompanhando esses passos. exato. E também, dentro disso que você está dizendo, há uma preocupação não só das ciências sociais, mas de um mundo hoje pautado por uma dinâmica do capitalismo na sua fase global, que são os vetores, né? Então você tem o vetor econômico pautando a vida das pessoas, o progresso, sempre uma aceleração voltada para a tecnologia também, mas alguns outros vetores que as ciências sociais costuma olhar e também se debruçar, né? É que mundo que nós vamos deixar para as futuras gerações. Então, os fatores climáticos, tudo isso que envolve uma antropoética, digamos assim, né? O que mundo deixaremos para as futuras gerações e como deixaremos as futuras gerações para o mundo. Quer dizer, uma perspectiva de um futuro possível. Então, as ciências sociais, ela abrange todo esse cenário que não é apenas crítico, né, mas é crísico, né? A palavra crise ela é importante para nós, né? Porque não é uma crise que paralisa, mas uma crise que instiga o pesquisador a determinadas soluções, determinados envolvimentos e novos problemas que vão surgir.
Então, como você mesmo disse, né, a sociedade tem a sua dinâmica e o indivíduo não pode ficar parado num determinado tempo em que as coisas aconteciam e acontecem de uma outra forma. Então, nós precisamos entender essa processualidade. E quando você fala, né, que a diretora e os alunos que vão ingressar, e eu também como coordenador do curso de Ciências Sociais, trago muito essa perspectiva, né? Você vai ter ali, num determinado vetor pedagógico, as disciplinas teóricas, como você mesma teve, mas também uma nova rede de envolvimento do aluno, né? Você tem pesquisa de mercado, você vai ter a questão do consumo, que seja um consumo sustentável ou não, uma questão das inteligências artificiais, de todo esse cenário em que as pessoas fazem a crítica, mas também precisam ter o uso que fazemos desse novo dispositivo. Então, as ciências sociais, quando a gente pensa no mundo atual, num contexto atual, ela é totalmente diferente da época que eu estudei, mas novos dispositivos estão presentes. Então, não é apenas a crítica a esse modelo de uma nova perspectiva, mas é o uso que você faz disso para as suas pesquisas, para o seu envolvimento, para o seu trabalho. Você tem essa experiência? Tenho. A gente está sempre estudando, sempre analisando como o mundo está, e eu me recordo muito das aulas que eu tive na PUC, né? Uhum, Desde estatística até, até os autores estudados, assim, e uhum, o quão atual é. Por mais que a gente estude autores, né, é, já de outros séculos ali também, né, de outras uhum. décadas, o quanto está cada vez mais atual eles. Então, por isso a gente sempre está importante, sempre uma dica aí que eu vou deixar para os egressos, né, que vão estar entrando Aham, na PUC, aproveitar muito as aulas, é, se dedicarem, estudarem mesmo, porque assim, tudo que você aprender ali, você vai usar depois no mercado de trabalho, no seu dia a dia. Então, toda essa pesquisa, esse planejamento, as leituras. Então, é muito importante aproveitar, porque a gente acaba usando ali em todo momento ali. em todo Então, momento. Eu costumo dizer que esses ambientes institucionais, eles promovem, assim, um certo esboço do que seria a experiência, né? Eu lembro que a gente isso. estudava um texto do Walter Benjamin, Experiência e Pobreza, que ele estava fazendo uma crítica, né? Paris, capital do século XIX, como que os arranha-céus estavam inviabilizando as experiências. Mas quando você tem ali um cenário como o da PUC ou em outras instituições que a gente participa, você tem um mundo que está acontecendo, né? Desculpem o gerúndio, mas é essa fórmula que é a processualidade. Você entrou naquele lugar, você não é o mesmo, porque aquele lugar também não é o mesmo. Eu tenho essa experiência sempre que eu vou à PUC, eu sempre tenho essa lembrança de um tempo que foi, mas que ao mesmo tempo as coisas estão acontecendo. E Isso estão acontecendo rápidas, né, ainda também, né. O mundo está de sendo muito rápido, muito dinâmico, ainda mais com as inteligências artificiais, tudo. Uhum. Então, é isso que a gente pode pensar. O tempo de um determinado época não é o mesmo do de hoje, nós estamos falando do contemporâneo, né? E como que essa visão de mundo traz para nós um recuo, porque as obras, embora você tenha falado obras do século XIX, do século XX, são datadas, mas ao mesmo tempo, quando você tem a processualidade e a experiência dessas obras no mundo atual, elas são fundamentais, porque o São cientista fundamentais. social, ele é crítico e, ao mesmo tempo, ele tem uma possibilidade de ler o mundo de uma outra forma. Não é apenas o mundo da praticidade. Claro que você tem uma tecnologia, os dispositivos estão aí, mas é, ao mesmo tempo, você desenvolver uma crítica a esse modelo e, ao mesmo tempo, esse enfrentamento. São os desafios, né, que as ciências sociais permitem a esse estudante, que é justamente de sair deste cenário e, ao mesmo tempo, acessar uma nova ordem que significa a sua transformação e a sua atuação naquilo que é o mercado de trabalho, né? Então, quais seriam as possibilidades nesse cenário tão veloz, tão acelerado? Como que você enxerga isso? Você que foi
estudante da PUC e agora atua aí numa direção que é muito... Eu vejo que o mercado de trabalho está muito amplo para quem estuda ciências sociais. Hoje em dia tem muito mais oportunidades. Você pode trabalhar com políticas públicas, gestão entre governos, né, organismos internacionais. Então, tem muitas entidades internacionais aqui no Brasil, ou até mesmo fora. Hoje em dia, com a tecnologia, tem muitas vagas ali também, né? Você pode trabalhar em home office. Então, por isso é muito importante investir também, né, em línguas, né, estudar línguas como o espanhol, como o inglês. Sim. O mercado de trabalho também nas empresas privadas também é muito forte, né? Trabalhar com ESG, como você mesmo disse, com diversidade, com responsabilidade social em empresas, também fazer mapeamentos em empresas, né? Hoje em dia tem muita pesquisa de mercado em empresa privada que eles querem saber o que as pessoas estão consumindo, como elas estão consumindo, então, para criar novos produtos, para vender mais ali também, né, esses produtos que já tem, para dar uma nova cara ali para esses produtos também. Tem muitas vagas também em terceiro setor ali, nas ONGs, né, fundações, projetos sociais também. Tenho alguns amigos que também trabalham aí em museus, além de também dar aula, de seguir essa área acadêmica, ou também, né, em escolas aí também. Você, como ciências sociais, também pode trabalhar com consultorias também, então, que eu acho que é bem legal também, né? Você pode estar analisando ali os dados, trabalhando com consultorias, dando aulas, palestras, né? Essas opiniões de consumidor também. Então, eu acho que tá bem mais amplo, está cada vez crescendo mais o campo ali do cientista social, né? Do antropólogo, porque também acho que as ciências sociais, ela é muito ampla, foi até um dos pontos quando eu fui decidir ali escolher. Eu estava muito em dúvida entre psicologia e ciências sociais, mas percebi que dentro das ciências sociais a gente também estuda o indivíduo, e com isso também é mais amplo, porque você vai estudar o indivíduo, o campo que ele vive, como ele consome, tudo. Além também das matérias, tem história, geografia, tem muito matérias bem mais amplas ali. Então, eu acho que está crescendo o campo. Eu acho que as pessoas... E o cientista social é muito importante no nosso... Muito bom. Cada vez mais importante nesse mundo que a gente vive. Muito bom. Você falou uma palavra que está atrelada a essa ideia da pesquisa, né? Que quando a gente fala do consumo, não é apenas o consumo real, mas um consumo simbólico. Saber que o consumo também serve para se pensar. Né? Eu estou citando um autor, que é o Néstor Garcia Canclini, mas como que a gente pode pensar o consumo consciente, né? Nesse mundo que está cada vez mais... já vem dando aí os sinais de irritabilidade, como que as pessoas podem, de certa forma, conscientizar as futuras gerações para isso, um mundo possível, você falou em sustentabilidade, então você tem várias áreas de atuação, inclusive, né, o Sistema S, onde você tem também SESC, SESI, SENAC, onde você pode desenvolver áreas de atuação que envolvem aí o consumo real ou simbólico, mas também essa atividade artística, né? As frequências... Tem uma pergunta aqui da Paula, né? Primeiro, saudações ao Luca Pessina, grande aluno, né? Saudades, a gente se vê na PUC de vez em quando, então a PUC também é um ambiente assim que você vai encontrando as pessoas e dá sempre um grande prazer ver esses ex-alunos, né? As frequentes crises políticas aumentaram a demanda por cientistas sociais? Paula, eu diria que sim. Se você pensar que a palavra crise pode ser lida como policrises, né? O que significa isso, né? Policrises, né? Um mundo em que você tem crises sobre todos os vetores, econômicos, culturais, artísticos, climáticos. As crises estão, de certa forma, envolvendo um novo cenário, um novo contexto, né? Você tem uma mundialização
E nessa mundialização, o que está em jogo é a globalização, que é a globalização do cenário econômico, mas, ao mesmo tempo, as crises precisam ser enfrentadas. Por que a demanda por cientistas sociais? Porque o cientista social ele não vai dar conta apenas de um vetor, que é o vetor da aceleração da vida, do progresso e do consumo e do aumento da função do vetor econômico. Você vai ampliar essa cosmovisão. Lógico que nós temos o aspecto econômico, nós estamos aí falando de um tarifaço e como que vai ser a vida das pessoas em 2026, não sabemos, mas não só. Você precisa também olhar para os fatores climáticos, olhar para os vetores que envolvem essa população, essa dinâmica, os conflitos, né? Então, nós temos a internacionalização e, ao mesmo tempo, pensar a possibilidade de o que estes 9,8, quase 10 bilhões de pessoas estão, de certa forma, colocando para nós. Então, o ambiente é crísico, mas não uma crise que te afasta da reflexão. A palavra crise, de crises, né, do grego, você precisa entender que é aquilo que busca saídas, soluções, mesmo que sejam micro saídas, mas ao mesmo tempo você tem uma possibilidade de intervenção. Por isso nós falamos, eu e a Laila, né, do indivíduo, sociedade e espécie, é uma tríade que está em movimento. E essa tríade está em movimento. Você é o indivíduo, né, você tem as suas particularidades, você tem as suas angústias, mas você também é a sociedade em que você vive. Você também é aquela criancinha que está agora numa barraca iglu embaixo do viaduto João Goulart, clamando por um pedaço de pão. Você também faz parte de 9,8 bilhões de pessoas que habitam o planeta. Portanto, você também sofre com as agruras de pessoas na faixa de Gaza. Então, você tem uma cosmovisão, né? E como que o ensino nesta área pode ser conduzido? Existe alguma linha teórica? Sim, existem várias linhas teóricas, Paula. Eu estou falando de uma delas, que é o pensamento complexo, aquela que me formou e que também me fez dialogizar com a Laila quando ela trabalha com as ecovilas. Então, você tem aí um cenário que é sempre voltado para essa dinâmica de possibilidades de intervenção, não só na teoria, mas também na prática. Respondendo a Melby, quando ela fala a vida acadêmica no mercado de trabalho do antropólogo cultural. O antropólogo, ele vai desenvolver várias possibilidades. Então, você tem a etnografia das imagens, você tem a etnografia dos grupos que você vai analisar, você tem a possibilidade de ler as imagens e, a partir das imagens, você construir um modelo que permita essa reflexão de atuação de pessoas, né? Deixa eu deixar a Laila falar um pouquinho, né? A vida acadêmica e o mercado de trabalho do antropólogo. Fala aí, Laila. Bom, como você estava dizendo, né? O antropólogo ele vai fazer toda a etnografia, fazer todo o levantamento daquele grupo, seja de um grupo indígena, de uma tribo aqui em São Paulo, né? De um estilo de, né? Então ele vai fazer todo esse levantamento de como são essas pessoas, como vivem, o que consomem, né? E como isso vai afetar a sociedade, como ela se relaciona com outras tribos ali também. Então, é um estudo muito legal também. Eu acho que tem muitas áreas, porque a sociedade está se ramificando também ali, né? Então, e todo mundo quer participar de algum grupo, todo mundo quer estar presente. O ser humano é um ser social, então ele precisa estar em grupo também. Então, eu acho que também a antropologia é um ramo ali, né? Então, quando você faz ciências sociais, você tem que escolher ali, né? Entre a ciência política, a sociologia, a antropologia, mas todas dialogam, conversam muito bem também. Sim, e uma perspectiva que é fundamental para nós, né? Que é o mundo atual, que a gente, né, identificamos como o contemporâneo, é você pensar, e você falou em tribos, né? Você pensar nos vários agrupamentos, né? Que mexe com um conceito que é a identidade. Então, eu gosto sempre de falar para os alunos que nós temos fluxos identitários. E como é que você, o antropólogo, de certa forma, vai de encontro a esses fluxos identitários? Porque você tem uma dinâmica que corresponde a tudo aquilo que você visualiza, tanto no mundo real como no mundo virtual. Existe uma realidade virtual e uma virtualidade real. Como que você constrói perfis e como é que você está cada vez mais envolvido neste cenário, né? De fragmentação, né?
Fala. Não, isso é muito importante, porque a gente vive também num mundo virtual, né? Como está esse mundo virtual e como ele está crescendo. Então, vai precisar de muita pesquisa ali também sobre isso. O Exatamente. quanto isso Então, até está adoecendo as pessoas, né, também. mas do ponto de Então, vista clínico, né, na psicanálise, você vai sim, ter vários e vários sintomas, né? Para você ter é, uma ideia, num curso que nós tivemos na PUC, aliás, a pessoa que deu a palestra foi a minha orientanda também, sobre o letramento racial, né? Então, ela pediu, né, e colocou uma imagem de pessoas da diversidade cultural e apareceram várias etnias e, consequentemente, no centro, um homem branco. Então, você tem já essa questão do racismo, né, nos algoritmos. Então, isso vai envolver uma pesquisa nova, isso vai envolver um olhar do cientista social para isso. Então, não adianta negar as novas mídias ou as novas tecnologias, que não são tão novas assim, mas que é o uso que você vai fazer dessa dinâmica para a sua observação do mundo, ou para ampliar a sua cosmovisão. Então, é um cenário que eu diria que é encantador, mas ao mesmo tempo que traz muito esse envolvimento. Por isso o mercado de trabalho, né? Por isso que a gente tem cada vez mais uma recolocação desse sujeito e, consequentemente, uma nova tarefa. Então, os desafios, porque eu costumo dizer para os meus alunos, né? O Luca está aí, ele pode reafirmar. O mundo de hoje não é o mundo de 10 de on. anos, né? Não é. Não é. Então você tem uma nova dinâmica, um novo olhar. É um pouco aquela máxima do Heráclito, né? Você não é o mesmo, o rio também não é o mesmo. Então vamos em frente, que o mundo ele vai acompanhando essa trajetória e é uma perspectiva. E também a PUC, né? A PUC é um lugar que eu costumo dizer que é o lugar justamente de novas experiências. Então quando você mergulha nesse momento, você tem os seus amigos, o envolvimento, os professores e toda uma dinâmica que é uma dinâmica de transitoriedade, né? De olhar para esse cenário, que é um cenário espantoso, mas ao mesmo tempo uma possibilidade de enfrentamentos e novos desafios, né? O cenário atual é de novos desafios e novas perspectivas nessa atualidade. Fala um pouquinho, né? Como é a vida acadêmica no mercado de trabalho do antropólogo cultural? Acho que está respondido. Se tiver mais alguma dúvida, pode fazer. As linhas teóricas são muitas, você tem tanto, Paula, na antropologia, como na sociologia, como na ciência política, né? Então, essa é a rede, né, que nós temos, mas também outros e tantos outros lugares que no próximo ano nós vamos ter uma nova programação para o aluno, que envolve pesquisa de mercado, inteligência artificial, e tudo que, de certa forma, ciência de dados, né, que eu acho que é muito importante, estatística, uma nova metodologia para esses enfrentamentos, porque para toda pesquisa você vai ter uma nova metodologia, então isso vai ter que envolver um novo olhar para este mundo, né? Diga, Laila. Não, tá sempre olhando com esse olhar crítico, né? E que bom que a PUC também está se atualizando, né? Levando isso para os alunos. Quando eu estudei há 10 anos atrás, não tinha essas matérias, e hoje são super atuais. Eu acho que faz todo sentido ter, porque a gente está cada vez mais utilizando isso para fazer nossas pesquisas, termos esse olhar crítico também, né? Fazer todo esse Uhum. mapeamento. Sim, e é interessante porque você tem também lugares na PUC em que você pode, como nós estamos fazendo aqui uma live, você pode também desenvolver uma nova comunicabilidade com os alunos. Então, você participou da Semana de Ciências Sociais quando você foi aluna, né? Nós fizemos né, gravei ali um documentário e as redes sociais ajudam a divulgar este evento. Então, você tem também o programa Veredas, né, em que você vai com sempre um professor, tutor, envolver os alunos em suas pesquisas. Então, você vai gravando, e isso, de certa forma, é um documento, é uma forma de permitir o aluno uma nova inserção nesse modelo, né, que é tão acelerado e tão dinâmico e permite uma nova possibilidade. Então, esses olhares são múltiplos, né? Eu É. diria que a PUC caminha para uma pluriversidade, né?
que eu acho que é justamente nesse ambiente que nós estamos vivenciando e de um novo olhar, que significa enfrentamentos. Diga. Não, eu acho que é por isso que é muito importante esse estudante aproveitar todo esse olhar interdisciplinar que o curso propõe também, né? Valorizar os estágios, voluntariados, todos esses cursos de extensão, as semanas de ciências sociais, tudo que a universidade oferece, porque esse é o grande diferencial da PUC, oferecer toda essa gama aí também de essa gama aí para todos os estudantes, né? Ser Sim, persistente, porque a área é cheia de possibilidade. Ah, meu fone está caindo, desculpa. imagina. Mas, mas é isso, aproveitar ao máximo toda essa gama de oportunidades que o curso oferece. Então, Sim. tem muita Você, coisa. sim, você tocou também numa perspectiva que é a perspectiva do estágio, né? O estágio, ele vai envolver o aluno numa outra dinâmica. Claro que ele vai ter a sua reflexão teórica, mas uma ambiência que é justamente dessa atuação. É um começo, né? Onde você tem ali um período e você vai ter entrevista com o supervisor de estágio e você pode ser que tenha uma continuidade onde você está estagiando. Então, tem uma forma de você começar a pensar nesse novo modelo, né? Um modelo de envolver as ciências sociais no mundo do trabalho. Bom, Eu mesma comecei como estagiária e fiquei uhum, 13 anos no governo aí, né, no governo de São Paulo. Saí porque tive sim, uma oportunidade melhor, porque senão eu poderia continuar ali também. Mas sei, então, tudo começa pelo estágio. Então, é um momento que você vai estar se dedicando, seja num estágio em algum órgão, alguma entidade, ou seja ali com as bolsas, né, também de pesquisa sim, científica. Então, com a bolsa de pesquisa científica, vai ser seu primeiro estágio também ali, e que você vai te levar para o mundo acadêmico ou uma, ou não, né? Você já vai saber onde você vai se encaixar melhor ali também. sim. E você falando da pesquisa, lógico, isso vai estar sempre envolvendo o aluno com bolsa, com iniciação científica, né? E você tem o Isso. PIBIC na PUC, onde você tem os orientadores e o aluno começa já a desenvolver a sua pesquisa, que pode desembocar depois iniciação científica num trabalho de conclusão de curso, num projeto para especialização, mestrado. Então, é um lugar em que você começa a desenvolver toda uma trajetória acadêmica, né? Me lembro muito bem, mas isso já há muito tempo, né? Quando eu fazia a iniciação científica e o TCC, e depois desembocou num projeto de mestrado. Então, também o mundo acadêmico é uma possibilidade, né? E você, nas atividades que nós temos, são chamadas atividades extensionistas, no curso de Ciências Sociais, você tem também uma possibilidade de sair um pouco dos muros da universidade, né? Olhar para esta sociedade, desenvolver um olhar que é a aula número um de antropologia, né? A alteridade. Quem é esse outro que habita esse mundo, que sou eu mesmo, e ao mesmo tempo construir uma reflexão que é importante e que é fundamental num contexto atual de tanta violência, agressividade. Então, nós temos que repensar o humano, é uma perspectiva transversal, interdisciplinar e uma perspectiva cada vez mais voltada para um olhar humanístico, digamos assim, né? Que permite cada vez mais uma redefinição desse cenário. Né? Como é que você, na sua experiência de diretora, vê, conversa com os alunos, como é que é essa relação professor-aluno, essa tríade? Então, tá sendo muito bom, né? Porque é, antigamente eu lidava mais ali com os municípios, né, do estado de São Paulo, e como eu fui agora, Uhum, então era muito lidando com os prefeitos, essa parte mais de políticas públicas ali, a, já até em relação à qualificação profissional, mas direto com os órgãos gestores ali, né? sim, Agora sim, está sendo muito mais próximo você estar com o professor, a relação de professor, aluno, você vê as demandas que eles estão precisando ali também, né? O que pode melhorar, o que não, direto na ponta, com a pessoa que usa o serviço mesmo. sim, Então, sim.
passar isso para os professores também, fazer toda essa relação também com os professores, o que a gente pode levar ali para esses alunos de matérias, como que isso deve ser levado, passado ali para eles, né, para eles absorverem esse aprendizado e mudarem como seres humanos também, né? Porque eu acho que o que a gente veio aqui, né, é ensinar e ser pessoas melhores e transformar outras pessoas em pessoas melhores também, né? Então eu acho que é muito isso que a educação vem trazer, né, em qualquer instituição. Exato. E como tem na PUC você tem aquilo que permite um respeito às diversidades, né? Você sabe que os alunos vêm de um outro lugar e, consequentemente, aqui nessa universidade você tem justamente um respeito às diferenças e, consequentemente, esse entendimento. Por isso, quando eu falo, né, quem é esse outro que habita em mim, você tem uma perspectiva dialógica, sistêmica, né? Não tem apenas um lugar onde o discurso é elaborado. Você tem uma proliferação discursiva. Isso já é uma possibilidade de você entender este outro e você cada vez mais desenvolver essa pesquisa, né? Com os estágios, com iniciação científica, com todo esse cenário teórico, né? Pensar uma via possível, né? Nesses vetores que são tão fechados, né? Que às vezes inviabilizam uma dialogia mais voltada para um cenário de comprometimento ético e todas essas reflexões, né? Eu acho que a pluralidade, né, de ter pessoas, essa mescla no grupo, na sala de aula, só enriquece, ou no ambiente de trabalho. Então, de ter imigrantes, de ter todas essas pessoas de diferentes culturas, locais, trajetórias diferentes, acaba só enriquecendo o nosso conhecimento. Então, é uma coisa que eu também prego muito em todas as instituições assim que eu estou, né? Ter essa pluralidade de pessoas. Exato. E quando você tem já na PUC, as ciências sociais que está ali conversando, os alunos conversam com o pessoal da psicologia, ou do direito, ou da economia, você tem já ali um ambiente que vai permitir lá fora, nesse ambiente de trabalho, essa dinâmica plural, diversa, né? De olhar para esse outro numa perspectiva muito mais ampla. Então, você tem aí um teórico que se mistura com o prático e que, ao mesmo tempo, faz com que você mude o seu olhar frente ao objeto, né? Essa mudança, ela é necessária, ela é transversal. Nós todos estamos atravessados por problemas, são problemas de todas as ordens, como aí a Paula citou, as crises, né? São todas as crises que estão nos atravessando a todo momento, né? É uma perspectiva dos fatores climáticos e do econômico, os conflitos étnicos, raciais. Então, você vai numa perspectiva até internacionalista, você tem aí um novo olhar, não para solucionar os problemas, mas do enfrentamento para esses desafios, né? Então, você tem um momento que é justamente envolver, né, esse novo ator, né, que está ali na PUC, entrou e prestou vestibular, que é um menino que, né, tem 18 anos, 19, que ele tem ali uma vida pela frente e como que ele vai configurar essa existência para uma possibilidade que é crísica, mas ao mesmo tempo é muito bonita, né? Ela traz assim um respaldo para todos nós e um conforto, né? Porque eu falo com você, eu não sei se você estudou com o Eduardo, eu estou vendo o Luca aqui, os meus ex-alunos, né? Eles são muito valiosos para mim, porque quando eu converso com eles na PUC ou fora da PUC, nas redes sociais, eu tenho, né? Redes sociais, e aí eu converso com eles, falo assim, professor, preciso ir lá, porque a gente precisa conversar, e o que eu estou fazendo é um cenário, né? É um lugar, mas não um lugar estanque, né? Um lugar que está em movimento, de experiências, né? Conte um pouco para nós dessa experiência também, Sulu. Olha, a PUC me fez assim conhecer pessoas de todos os estilos, de vários lugares, várias personalidades, e que eu também tenho contato até hoje. Sou amiga de grandes, fiz grandes amizades na PUC,
e que me ajudaram como ser humano também, né? Com todas essas diferenças que elas trouxeram, que eu trouxe para elas também, Sim, sim. foi muito valioso e que eu levo comigo no mercado de trabalho, tudo que eu aprendi, seja em aula, com o professor e com alunos também. Então, Sim, foi sim. muito importante. E a gente acaba sempre trocando figurinhas aí também sobre o mercado de trabalho, inclusive, né? Dando dica um para o outro, indicando alguns para o outro. Hoje mesmo eu falei com o Renato Dolce, que hoje em dia ele também dando palestras em vários lugares, eu convidei ele para ir dar palestra lá na FATEC, onde estou também. Então, a gente acaba Sim, sim, trazendo também esses conhecimentos, né? sim, Dos nossos alunos. Então, a gente vai se unindo para criando essa rede de contato. E isso é uma dica que eu dou também para os ingressantes. Façam amigos, que vai ser sua rede de contatos, né? Comece o network dentro da faculdade também. sim, sim. Então, e cada lugar que for passando, vá fazendo essa rede, pois vai te ajudar muito no mercado de trabalho. É, e o lugar, né? Quando a gente fala das redes sociais, né? Uhum, Tem muita crítica a respeito disso, claro que nós temos muitas críticas a respeito de tudo que possa vir a acontecer. Mas, ao mesmo tempo, nas redes sociais é que você tem acesso àqueles alunos que você não via mais e que, de certa forma, conversam com você. Então, é uma sim. possibilidade de interação, de divulgação e, ao mesmo tempo, de um novo olhar para essa semana, né? Para esse destaque, né? O vestibular, ele começou dia 13 de agosto, vai até o dia 7 de outubro. Então, a dica é para os pretensos alunos de ciências sociais que eles tenham esse compromisso, né, de se tornar o PUCiano, né, o mais novo egresso da PUC, e também uma possibilidade de fazer das ciências sociais um lugar que é um lugar crítico, crísico e criativo, né? A criatividade está a serviço justamente desse novo olhar, de uma nova perspectiva, onde você vai aprimorar a sua cosmovisão do mundo, você tem aí leituras, você tem preocupações, lógico que o mundo está pautado por uma dinâmica cada vez mais catastrófica, mas quando não esteve, né? Eu costumo dizer para isso para os alunos, né? Desde a pré-história até hoje em dia, nós temos conflitos e, consequentemente, os enfrentamentos são necessários. Então, o cenário contemporâneo é um cenário fragmentado, né? Fica a dica de um filme aí, fragmentado, né? Você foi minha aluna, você sabe que cada aula são 10, 15 filmes, né? O cinema está também, cinemas, as séries, né? Então você tem a literatura, toda a arte que dialoga com as ciências sociais, que é preciso também nós enxergarmos vários discursos para a nossa atmosfera crítica e criativa. Eu acho que o momento é de você esboçar um desejo de sair do lugar comum, né? O cientista social ele tem sempre uma perspectiva que é dialógica, mas ao mesmo tempo de inventar um mundo possível. Claro que nós estamos falando de uma utopia, mas sem utopia também a gente não consegue criar novas formas de representação. Então, é o lugar onde você vai aprimorar essa reflexão e os encontros possíveis, né? Então, é um cenário muito valioso, né? Fazer ciências sociais na PUC. Então, fica a dica aí, o vestibular, né? As inscrições até o dia 7 de outubro, e espero que nós tenhamos aí um grupo seleto para a gente continuar nossas atividades, né? Eu sou fã da PUC, eu acho que a PUC transformou assim a minha vida, a minha trajetória profissional, abriu muitas portas, não só pelo nome, mas por todo o conteúdo, né, que foi ensinado ali, que eu aprendi, que eu levo comigo para a vida, né? E eu acho que é isso. As ciências sociais da PUC ela transforma realidades, né? Transforma o nosso olhar de como ver o mundo, tendo um olhar mais crítico, mais analítico, criativo Uhum. também, como o professor disse também. Então, eu acho que é isso, né? O mercado de trabalho pode ir mudando, mas a necessidade de ter pessoas ali, né, para interpretar,
para analisar, para dialogar, para construir, né, essas novas políticas públicas, essas políticas sociais, é permanente. Então, por mais que o mundo mude, isso não vai mudar, que vai sempre precisar desse olhar do cientista social. Sim, isso que você está dizendo é muito rico mesmo, né? Porque à medida em que você tem uma mudança e uma aceleração do tempo, você tem um acompanhamento, uma nova gestão, quer dizer, qual é a metodologia que nós vamos utilizar, qual é o tipo de pesquisa e qual é o informe que esse sujeito, na sociedade, sei lá, do cansaço, ou uma sociedade do excesso, ou uma sociedade do acesso, que tipo de Uma cientista sociedade social. líquida, né, também. Exato, a modernidade líquida do Bauman, quer dizer, que mundo é esse? Quais são os vetores possíveis? Então, você tem um armazenamento teórico, mas que avança nessa processualidade, que faz com que o cientista social tenha uma praxis, né? Uma redefinição, porque você vai ler os gráficos, você vai interpretar, você vai redigir o texto, você vai utilizar a estatística para pensar a política. Nós teremos uma eleição ano que vem. Você tem aí um cenário que é totalmente valorizado e que valoriza cada vez mais a profissão do cientista social. É necessário, né? Cada vez mais o cientista social no mundo, porque, como disse a Paula, né? Você tem crises de todas as ordens, né? É a policrise. E, ao mesmo tempo, um cenário que precisamos cada vez mais deste olhar atento às mudanças, né? Nós precisamos estar cada vez mais atentos a essas mudanças, porque elas são muito sutis, às vezes imperceptíveis, mas nós precisamos desse conteúdo cada vez mais crítico e criativo, né? Isso mesmo. Então, eu acho que é isso, né? A gente tá. Fica aí a dica de ingressar no curso. Se vocês estão em dúvida, espero que não tenham depois dessa live. Vocês viram o quanto é rico as ciências sociais, o quanto é abrangente, o quanto você pode pesquisar, ensinar, né? Quantas áreas de trabalho aí estão abertas, estão cada vez mais abertas, e também o quanto é necessário, né, as ciências sociais no nosso dia a dia, né, por mais que a gente não vê aí, as mudanças estão acontecendo todo momento e a gente precisa estar analisando, estar presente ali com essas mudanças, né? Sim, e claro que é um cenário que nós olhamos, né, dos conflitos, mas que ao mesmo tempo há uma possibilidade de atuação. Inclusive esta que nós estamos agora fazendo essa live, né, que é uma proposta muito valiosa da Pró-Reitoria de Graduação, com o professor Flávio Saraiva, que fez esse convite, e nós estamos aqui conversando com os futuros egressos, que é um momento, né, de envolvimento e de esclarecimento de dúvidas para que tenhamos, né, futuramente novos egressos e uma PUC cada vez mais viva, cada vez mais dinâmica frente a esses desafios do contemporâneo. Então é isso, né? Agradeço, Laila, muitíssimo, bom te ver, né? A gente se vê nas redes sociais e conversa, mas é muito bom ouvir você, seu conteúdo muito bom e a sua atuação, e Obrigada. esperamos, né, futuramente novos contatos aí, né? Eu que agradeço o convite da Pró-Reitoria, do professor Edmilson, obrigada pelo convite, foi um prazer, né, voltar aqui depois de algum tempo aí afastada da PUC e ser lembrada pela minha trajetória, foi muito bom passar um pouquinho assim do que eu vivi e o quanto isso pode ajudar os futuros PUCianos aí. Então, muito obrigada a todos pelo convite. Fica aí meu agradecimento de coração por tudo que a PUC me proporcionou e me proporciona até hoje. Então, gratidão. Muito bom. É isso. Mais alguma coisa que você queira acentuar? Eu acho que, claro, lembrando, né, a tia já disse, mas repito, né, o vestibular, as inscrições até o dia 7 de outubro, e que tenhamos aí um quórum significativo de novas mentes atuantes, né, novos desafios
e o encontro. Eu acho que a PUC também é um lugar de encontros, e esses encontros são sempre muito importantes, valiosos, né? De uma amizade que, né, se desenvolve num mundo tão carente de afetos. Então, nós temos aí sempre uma possibilidade de enriquecer o nosso conhecimento, a nossa crítica, a nossa participação no mercado de trabalho, nossa atuação, né? É isso. Venham para a PUC. Um grande abraço. É isso. Venham para a PUC, gente, porque o mundo precisa das ciências sociais cada vez mais. Então, fica Exatamente. a dica que que não vão com medo. Façam um curso que vocês vão adorar. É um curso incrível. Obrigada aí pela essa oportunidade que eu tive de fazer esse curso, ao professor Edmilson, que sempre me ajudou, me orientou no meu TCC, e até hoje é um amigo que eu levo para a vida. Não só Muito ele, bom. como várias outras pessoas da PUC. Então, obrigada. Fechou.